Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também do jornal Folha de São Paulo revelou que 1 a cada 10 brasileiros já foi vítima de roubo ou furto de celular entre julho de 2023 e junho de 2024. Foram 2.508 entrevistas com pessoas com mais de 16 anos em várias regiões do país e, de acordo com esses dados, estima-se que 1.680 aparelhos são levados por hora. 1.680 aparelhos são roubados ou furtados por hora. Essa pesquisa também apontou que os brasileiros sofreram um prejuízo estimado de mais de 71 bilhões de reais no período, em consequência desses roubos e crimes digitais também praticados com máquinas de cartão adulteradas, golpes do Pix, inclusive o Mota até trouxe um exemplo do golpe do Pix que está sendo aplicado por aí, entre outros. O levantamento evidenciou ainda que 45% dos casos de roubo e furto de celulares não são registrados à ocorrência junto às autoridades. E essa é uma informação importante, né, delegado Palumbo? Quando eu trago o dado do número de celulares que são furtados e roubados por hora, os números devem ser muito maiores, né? Porque talvez a maior parte das pessoas não registra o boletim de ocorrência no distrito policial. Então, é um número que é subestimado certamente, né? Eu não tenho dúvida que esse número aí é muito maior do que eles estão passando, porque como você bem disse, Caniato, algumas pessoas não fazem boletim de ocorrência. Hoje, vindo aqui para o Congresso Nacional, eu vi um casal fazendo uma selfie, até falei com o taxista, né? Falou, olha, se fosse lá na Avenida Paulista, provavelmente ele ia perder o braço, perder a mão, porque alguns estão andando até com uma pulseirinha que seria como se fosse uma corrente. Né? Isso é absurdo, né? E por que muitas pessoas não fazem boletim de ocorrência? Porque não acreditam nas forças policiais, lamentavelmente. Deveriam fazer, mas não acreditam. Falam assim, eu vou para a delegacia está fechada, ou então eu vou para outra. Chega lá, tem 2, 3 flagrantes, a culpa não é dos policiais, demora-se 5, 6 horas, vai embora para casa. Mas pode fazer pela internet. Nem todas as pessoas sabem fazer pela internet. Se você perguntar para as pessoas mais simples, elas não vão saber fazer. Para os idosos, não vão saber fazer. Meu pai não saberia fazer esse tipo de ocorrência. E aí você vai numa delegacia, a delegacia simplesmente, 7 horas, fecha a delegacia. Em São Paulo, é um absurdo isso. Várias delegacias, dezenas de delegacias, claro que a gente não pode só culpar esse governo, porque recebeu uma herança, né, uma herança de um governo que desprestigiou todas as forças policiais, mas cabe a ele resolver. As delegacias deveriam ficar abertas. E uma das maneiras de se identificar se um aparelho é roubado ou furtado é através do número de e-mail, que seria como se fosse uma placa, um chassi do veículo. E as pessoas não sabem sequer como é que faz para descobrir esse e-mail. Se o nosso ouvinte digitar nesse exato momento, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, vai aparecer o número de e-mail. Recomendo dar um print e mandar para um celular que não seja o próprio celular. Manda para o celular da mãe, da irmã, do namorado, da tia, enfim. Porque se caso for roubado, este número de e-mail é importantíssimo para a polícia identificar. Há vários casos aí que nós pegamos, inclusive quando eu estava à frente da Divisão de Operações Especiais, mais de 300 celulares foram roubados no carnaval. Nós nos misturamos ali aos foliões e fomos fazendo prisão atrás de prisão, até chegar nos receptadores. E a imensa maioria a gente não conseguia identificar, porque não tinha o número de e-mail. Pois é, esse é o registro do celular, todo aparelho tem, prestação de serviço também com o delegado Palumbo. Agora, Cristiano Beraldo, o celular se tornou o objeto talvez mais roubado e furtado, talvez por aquele tipo de bandido que no passado a gente chamava o quê? Pé de chinelo. Hoje em dia o celular tem um bom valor nesse mercado paralelo. Há grupos que compram esses celulares, até exportam para outros países, mesmo que ele esteja bloqueado. E tem aparelhos que custam 10, 8, 7 mil reais, né, Cristiano Beraldo? Agora, qual é o problema? O problema da segurança pública somente? Só isso? Bom, essencialmente isso, porque se a gente fizer a conta, é quase um celular roubado a cada 2 segundos. Então, se você imaginar que o assaltante, né, o especializado no roubo de celular, ele consegue roubar inúmeros celulares ao longo do dia, o que ele consegue oferir de dinheiro revendendo esses celulares roubados, provavelmente é maior do que se ele fosse roubar um carro, que é muito mais difícil ele dar fim no carro. Toma praticamente o dia todo dele, se ele for
rouba o carro, aí tem que ver se ele vai levar a pessoa como refém, tem que deixar o motorista do carro em algum lugar, depois tem que levar para o desmanche, enfim, é muito mais trabalhoso que um celular que ele rouba, põe no bolso, já passa direto para uma outra pessoa, sai correndo, e aí, de repente, quando ele sentir que acalmou, ele já volta ao passo normal e rouba o próximo. E é uma máquina de produzir roubo de celular. E a sociedade fica olhando isso hoje e vendo que a polícia não tem estímulo nenhum para combater esse tipo de roubo, porque quando o policial pega o ladrão de celular e leva esse criminoso para uma audiência de custódia, o que acontece? O criminoso sai pela porta da frente. Não acontece absolutamente nada. E no dia seguinte ele pode ser preso de novo, ele vai ter outra audiência de custódia, ele vai ser solto de novo. Então, como é que você vai ter senso de segurança para a sociedade ou mesmo um senso de ameaça, aquele senso de que, puxa, não vale mais a pena eu roubar celular, deixa eu pensar aqui em outro crime. Se toda a dinâmica favorece o cometimento deste crime específico, então o Brasil precisa resolver esse problema, porque é aquela teoria de que você vai permitindo crimes mais leves, esse crime mais leve, esse criminoso, né, que começa com crimes mais leves, ele vai então elevando o nível, a agressividade, a dimensão dos seus crimes. Então, o Brasil tinha que atuar de forma muito efetiva para começar acabando com essa facilidade de se roubar o celular. Agora, estamos vendo algum movimento nesse sentido? Não. O ladrão de celular continua sendo um pobre coitado. Aliás, um vagabundo desse que roubou um celular de um senhor de idade outro dia e saiu correndo e foi atropelado por um ônibus, o que a gente viu aí em rede social e muita gente em rodas de conversa? Ai, coitado, era só um adolescente, morreu por causa de um celular. Ninguém falava da vítima, o Mota chama muita atenção para isso. A vítima no Brasil não tem vez. É sempre o pobre coitado do ladrão, do criminoso, do vagabundo, do bandido, que quando morre, quando é pego, aí se torna um pobre coitado, uma vítima, todo mundo com peninha. Por isso que eu gosto das redes sociais do delegado Palumbo. Está sempre colocando lá o bandido se dando mal. Porque a gente tem que entender que o bandido tem que se dar mal. O normal é o bandido se dar mal, para que então o bandido entenda que não vale mais a pena ser bandido. Você, Mota, é uma questão que envolve somente as forças de segurança, mas não tem um percentual também que a gente precisa colocar nas costas do comprador do celular de segunda mão? Porque o que acontece? Quando um cara quer um celular novo e ele vai nessas galerias, nos grandes centros comerciais das capitais, por exemplo, e ele descobre que tem um iPhone que custa 10 mil, sendo vendido a 5, novinho, sem nota fiscal. Amigo, de onde é esse celular? Certamente é um celular oriundo do roubo, né? Ou do furto. Enfim, você não acha que a pessoa também tem que fazer uma reflexão sobre essas oportunidades imperdíveis que aparecem por aí? É preciso também tomar cuidado com isso, né, Mota? Claro, Caniato. Aqui no Rio de Janeiro, há 3 ou 4 décadas atrás, funcionava um mercado de equipamento para carro chamado Robalto. Olha o nome, Robalto. Então, era a época daqueles toca-fitas, né? Que todo mundo andava desfilando com um toca-fita na mão. Gaveta, né? De gaveta, né? Aquilo ali era o celular de hoje, né? O que o celular moderno era hoje. E as pessoas falavam, não, isso aqui eu comprei na Robalto é muito melhor. Então, isso aí já é uma coisa antiga. E que, mais uma vez, tem a ver com impunidade, porque o receptador, o sujeito que vive de comprar coisas roubadas, ele também não é punido pela legislação brasileira. A pena é ridícula e a execução pior ainda. Teve um caso famoso, aconteceu há alguns anos aqui, eu usava muito nas minhas palestras, de uma família que vivia de receptação de produtos roubados, principalmente celular. E foram presos, pai, mãe e filho. Não ficaram 24 horas presos, foram soltos e o despacho do magistrado dizia, estou soltando porque receptação é crime sem violência. Então, não justificativa a prisão. Bom, é sem violência no momento da receptação, né? Mas no momento em que o equipamento foi tomado do cidadão que era dono, provavelmente houve uma arma envolvida. É só o meu palpite. Então, esse é um problema antigo, é um problema gravíssimo, mas eu só queria fazer um comentário aqui
que eu achei inusitada essa pesquisa. É uma pesquisa que revela uma realidade que a gente já conhece. Mas eu achei inusitado, Caniato, porque pela forma com a qual esses dados foram obtidos. Eles não foram obtidos através do exame de registros de ocorrência. Eles foram obtidos através de uma estimativa. Eles fizeram uma pesquisa com 2.500 pessoas, perguntaram, você já foi assaltado? Já roubaram o seu celular? Aí obtiveram lá um percentual e extrapolaram esse percentual para a população em geral. Eu acho esse método, desculpe, completamente inadequado. Isso aí não se faz com extrapolação. Isso aí se faz constatando os dados da realidade. Essa história de subnotificação, eu também acho que a subnotificação no Brasil é muito alta, mas também a mesma coisa. Não dá para você estimar, porque esses números estão sendo veiculados na mídia não como estimativa. Eles estão sendo veiculados pela mídia como se fossem números concretos. 1.680 celulares roubados por hora. Isso é uma estimativa que eles fizeram baseado numa pesquisa com 2.500 pessoas, na qual eles confiaram na resposta da pessoa. Para mim, isso não é um dado levantado de forma rigorosa. Eu vejo com muita suspeita. Fiquei procurando onde é que estava a pegadinha dessa pesquisa, né? Que não é possível. Existem... você pode pedir, conseguir acesso aos registros policiais e, em cima disso, fazer uma pesquisa com dados verdadeiros mesmo. Não há necessidade de fazer extrapolação.